Boa noite, boa noite, boa noite. Tem gente participando pela primeira vez. Então, esse nosso encontro aqui tem a finalidade de permitir que a gente compartilhe e converse sobre as coisas que acontecem em nossas vidas, uma vez que a gente tenha recebido pelo menos uma única vez a Diksha, né? E com isso uma série de processos são abertos. A Diksha pode dizer que é uma janela, né? Uma porta para que novos acontecimentos também se desenvolvam em nossas vidas. E é uma caminhada muito linda, mesmo porque a Diksha ela se estende, né? Costumo dizer isso nos nossos encontros aqui. O que a gente vai sentir com a Diksha não é necessariamente o que acontece no momento que a gente a recebe. Algumas pessoas têm uma sensibilidade grande e sentem coisas, né? Mas o mais importante não é necessariamente o que acontece no momento, numa sessão de Diksha ou numa Manas Meditation. Então a gente não precisa e não deve permanecer focado apenas nesses momentos, né? O que é bonito, o que de observar, é o que acontece depois. Né? O que acontece com você, o que acontece com a sua vida, depois que você recebeu a Diksha. Depois que você já recebeu uma ou mais vezes a Diksha. Às vezes uma vez só já desencadeia uma série de mudanças, de curas, de aberturas. Nem sempre a gente se dá conta disso, né? E então o nosso encontro aqui ele tem esse propósito, como eu costumo sempre dizer aqui, né? Tem essa finalidade. E como a Diksha é um meio, talvez um dos mais intensos disponíveis hoje, de mudança, de transformação, é natural que nós nos vejamos inúmeras vezes em situações um pouco complicadas com tudo que está acontecendo, né? Então, a gente poder compartilhar um pouquinho sobre essas coisas que acontecem com a gente, foi criado esse encontro. Já há alguns anos, esse encontro existe já há algum tempo, né? E de julho para cá, eu tenho publicado esses encontros também no YouTube. Então, eu sugiro que, especialmente para quem nunca viu, está vindo pela primeira vez, que vá ver as gravações que já estão, deve ter umas 12 mais ou menos, que estão disponíveis, com inúmeros temas que a gente costuma abordar aqui. Aí você vai também se nutrindo, compreendendo um pouquinho o formato que a gente usa aqui e se acostumando com o meu jeito de falar as coisas. Eu sou muito direto, né? E também como se colocar, como colocar uma pergunta, um questionamento, né? Lembrando que a gente aqui não debate coisas, né? A gente busca colocar algo para que seja visto, né? E eu compartilho a minha visão. Às vezes a visão ela é pessoal, eu aviso quando é, e às vezes não. Às vezes eu compartilho a visão dos nossos queridos avatares Ame Bhagavan, né? Ou compartilho algo que faz parte do que a gente também hoje chama do fenômeno de Kalki. E então esse é o nosso propósito, tá bom? Ok, vamos fechar os olhos um pouquinho. A gente o faz como um meio de preparo, só para a gente ficar um pouco mais junto, ficar um pouquinho mais perto. E a melhor maneira da gente fazê-lo é se conectar com o próprio coração, né? E a melhor maneira de a gente conectar com o coração, dentro do espaço que a gente tem aqui, é fechar os olhos, aproximar as duas mãos aqui no centro do peito e trazer toda a sua atenção, todo o seu foco para a sua respiração,
Não precisa mudar nada, apenas traz a sua atenção para o seu corpo. Nota o ritmo da sua inspiração e da sua expiração. Procure fazê-lo, pode fechar os olhos. A gente vai fazer isso por menos de 1 minuto. Traz a sua sensibilidade para suas mãos, eventualmente você consegue sentir a temperatura do corpo. Também você pode sentir de dentro para fora a temperatura das suas mãos tocando no seu corpo. Isso vai facilitando o estado de presença, que o corpo sempre está no presente. Quando a gente vem para o corpo, naturalmente, todos os eventos que não pertencem a esse momento ficam em segundo plano. E a gente vai se conectando com o espaço, com esse momento. Vamos respirar mais 3 vezes, bem fundo. Com isso você vai deixando tudo que não pertence a esse instante, a esse momento de lado. Se desconecta dos temas, dos assuntos, de tudo aquilo que não faz parte desse instante, desse momento, para que o encontro possa ter uma intensidade das nossas presenças, da nossa atenção, da nossa vontade. E pode abrir os olhos. Ok? Então, a partir de agora nós vamos usar o espaço que está aqui, e apenas esse espaço, essa faixinha branca em cima para escrever. Por favor, não coloque nada lá embaixo, que eu não vou olhar lá. E evitem se cumprimentar, porque senão as perguntinhas vão descendo e eu não tenho como voltar facilmente, às vezes, a todas elas. Sempre espera começar o encontro para colocar as perguntinhas, tá bom? Senão tem que ficar caçando aqui. Oi, Tânia. Se tu recebendo a Diksha, a gente pode aparecer doenças como hipertiroidismo. Eu tinha apenas anticorpos sem manifestação da doença. Olha, a experiência que a gente tem com a Diksha é que ela vai, muitas vezes, acelerar um processo de algo que está prestes a acontecer, para que você possa ver logo o que está acontecendo e tomar uma atitude, tomar uma providência. Né? Diksha é uma intervenção de Deus, é uma interferência divina na sua vida, no seu corpo, na sua consciência. Diksha jamais vai fazer você ficar doente. Né? Não tem como. O que a Diksha vai fazer é, uma vez que ela vai ajudar a que as coisas sejam reveladas, vai facilitar com que as coisas sejam reveladas, muitas vezes algo que já está se manifestando num corpo sutil, começa a se manifestar num corpo mais denso. Né? Toda doença, todo desequilíbrio, ele inicialmente se manifesta num corpo sutil, nos outros corpos que a gente tem. Né? Nosso corpo físico, ele é o corpo mais denso, existem outros 7 corpos. Então, quem tem a visão mística já muitas vezes consegue identificar a manifestação de um desequilíbrio num corpo energético que depois vai eventualmente se manifestar no corpo físico ou não. Uma vez que você cura algo no corpo energético, isso também não vai acontecer, ou dificilmente vai vir a acontecer no seu corpo físico. Às vezes, a Diksha vai acelerar essa dinâmica, vai fazer com que algo aconteça, o que já está para acontecer, mais cedo, ou de uma forma que você possa identificar.
Então eu costumo citar, por exemplo, aquela dorzinha de dente que você não sentia nada, aí você vai na sessão de Diksha e no dia seguinte você está sentindo um negocinho no dente. Né? O tal do negocinho pode virar um canal, que pode resultar até na perda do dente. Então a Diksha vai te trazer a dor de dente, para que você cuide daquilo que está precisando ser cuidado. É do interesse geral de Deus, da natureza, do divino, que todos estejamos saudáveis e felizes, e livres de todas as doenças, livres de todas as dores, e livres e liberados de todo o sofrimento. A Diksha não vai causar doença a alguém. A Diksha, no máximo, vai fazer com que você se mova para curar aquilo que não está bem. Porque você está, muitas vezes, tendo uma atitude, uma postura, ou de não querer saber, ou de não se dar conta, ou de nem ter ideia de que algo está prestes a se desenvolver na sua vida. Né? E que precisa e pode já ser cuidado antecipadamente. Tudo aquilo que é cuidado já preventiva e antecipadamente tem resultados praticamente de 100% de cura, com raras exceções. Mas geralmente tudo aquilo que já alguém já percebe que, ou às vezes um exame, né, os exames hoje em dia estão ficando muito sofisticados. Exames já identificam e detectam coisas que um médico tocando ou com os olhos muitas vezes não consegue identificar, o que permite uma cura. Algo que se manifesta depois, quando já está instalado no corpo, sempre é mais difícil de ser curado. Então a Diksha ela faz isso, né? Ela ajuda que algo seja visto. É da natureza da Diksha revelar coisas. Estas coisas muitas vezes não são apenas no âmbito dos desequilíbrios físicos. Também a Diksha nos permite o acesso mais facilitado às questões emocionais e outras que também estão presentes e muitas vezes não são cuidadas devidamente. Tá bom, Tânia? Diksha só vai ajudar a sua tireoide a se reequilibrar, jamais vai causar uma descompensação. Tá bom? Oi, Maristela. Há um ponto onde a Diksha não atua mais, tipo um ponto de saturação. Como sabemos se estamos despertos? Não existe esse ponto. Não existe esse ponto. Né? Uma das características, Maristela, da caminhada espiritual é que ela não tem um ponto de chegada. Ela tem um começo, mas ela não tem um lugar para onde você vá e que você diga, agora cheguei. Né? A Diksha também não vai te levar a este ponto diretamente. Ela vai criar os meios de você chegar lá, de você continuar caminhando, porque ela vai expandir cada vez mais e cada vez mais o seu estado de consciência. Para você saber se você está ou não desperta, você precisa ir para a Índia. Né? Precisa ir para lá. Nenhum brasileiro ou pessoa fora do país pode assegurar que você esteja ou não desperta. O despertar ele só é certificado quando você é checada pelos monges específicos que cuidam disso dentro da Manas University. O que você pode notar são alguns sinais de que você está entrando cada vez menos em estados de sofrimento. Né? Isso é um sinal de que eventualmente o seu despertar começa a se tornar uma realidade. Muitas vezes a gente experiencia estados temporários. Né? Eu tive muitas experiências assim, durante muitos anos mesmo, muito antes de conhecer a Diksha. Né? Então, você entra num estado alterado de consciência, onde a sua percepção fica muito expandida, mas você volta novamente. Então, há uma expansão, ela serve muitas vezes como uma referência de algo que você, é possível estar e viver dessa forma? Né? Só que você não consegue segurar o estado. Então o estado vem para você tem uma vivência, às vezes você passa um bom período, um mês ou 2 ou 3, tem gente que fica alguns meses, mas depois o estado vai embora, ele não permanece. Então uma outra característica do despertar é que ele é permanente. Não é que você desperta e depois adormece de novo. Não, isso não acontece. Né? É muito raro acontecer, pode acontecer, mas uma vez que você esteja desperto,
ainda que você tenha vamos dizer assim, uma recaída, ela dura semanas, né? E você novamente recupera o estado. Depois isso vai se consolidando, o estado vai se consolidando e ele vai se aprofundando. Então, nós não chegamos a um ponto que, por exemplo, assim, uma vez que você está desperto, o seu limite, você chegou ao ponto onde a addiction poderia te conduzir, e daí para frente, não é dessa forma que acontece, né? A addiction, ela continua atuando sempre porque ela é uma interferência da presença divina na sua consciência. Isso não tem um ponto que você pode dizer, estou saturada de Deus, né? Porque é um processo ainda muito, muito, muito profundo, né? De inúmeras camadas a serem vivenciadas e descobertas. Até mesmo acesso a outros planos de existência, né? Dos quais você talvez já tenha ouvido falar, mas que você nunca os acessou. Então, o desenvolvimento do crescimento é um caminho que não tem um ponto que fazer assim, agora cheguei aqui, deu, né? Não. Lembrando que a Diksha, ela faz a ponte, né? Ela abre você, ela faz com que você crie um vínculo com o divino. E isso não tem fim. Esse vínculo, ou esse laço, como a gente costuma dizer, ele não tem um ponto que você diz assim, agora estou saturada. Não. Você pode até chegar num ponto em que você pode dizer assim, bem, eu como pessoa, de fato não existo mais, né? Me tornei isto que eu estou buscando. Ainda assim, este ponto não é um ponto de chegada, né? Então é uma jornada que sempre continua, né? Sempre continua. O que vai fazer diferença é quais são os outros processos adicionais que você proporciona a si mesma, né, para continuar crescendo. Um deles é ir para a Índia, né? Eu estou embarcando aí daqui a 3 semanas, né, e eu vou para mim crescer, né? Eu vou para crescer. E eu faço isso há 10 anos, que eu vou para a One University pelo menos uma vez ao ano, né? Às vezes eu vou 2, às vezes quando dá eu vou até 3, né? E iria mais vezes se fosse fácil, né? E por quê? Porque é lá que eu vejo que os meus processos e os de demais pessoas é imensamente intensificado, né? Então, o que a gente vive lá em 21 dias, muitas vezes numa vida não se vive, né? É muito intenso, é muito intenso. Então é importante continuar fazendo tudo o que é possível para você crescer, né? Você não pode dar o crescimento a si mesmo. O crescimento ele tem que ser dado a você. Ele vem, né? Você não obtém o crescimento por si mesmo. Então, é importante que, além de receber a Diksha, que você se submeta a mais processos, a mais trabalhos, a mais sadhanas, a mais meditações, e vá crescendo, que você vá crescendo, né? A Diksha te dá um ponto de início, ela te dá um start e ela te dá os meios e ela te dá também uma transformação que acontece no cérebro, né? Transformação neurobiológica. Mas a coisa continua, tá bom? Mais uma, Maristela. Como podemos lidar com o medo de morrer só? De morrer só ou com medo de morrer? Semana passada eu respondi a pergunta para uma pessoa que também queria saber como ela lidava com o ciúmes. Foi a primeira pergunta do nosso encontro, né? A gente não lida com as coisas, né? Nós não somos capazes de lidar. A gente lida com os objetos que a gente tem na mão, com coisas práticas. Mas com sentimentos e com emoções e com estados, eles são maiores do que aquilo ou deste que se acha em condições de lidar com alguma coisa. A gente não lida com o medo. A gente não lida com o medo, porque o medo ele é ancestral, ele está no inconsciente coletivo, ele é da nossa natureza. Todos os medos,
Todos os medos fazem parte do nosso sistema nervoso, fazem parte do nosso sistema de proteção à vida. Se nós não sentíssemos medo, morreríamos muito rápido, porque a gente simplesmente atravessaria uma rua sem olhar para os lados, né? Porque nada nos impediria de correr certos riscos. A gente às vezes nem se daria conta dos riscos. Uma criança não sabe o que é medo, né? Ela aprende o que é medo. Os animais já são um pouco mais, alguns deles, né, já são um pouco mais sábios nisso, né? Eles têm medo. Eles se preparam para o ataque, caso eles tenham que sobreviver atacando, ou eles acham um jeito de sair correndo rapidinho de uma situação de risco, né? Nós humanos, nós aprendemos a ter medo. A gente aprende com os pais. A gente observa, se minha mãe tem medo disso, é bom eu ter também, porque deve ser uma coisa muito perigosa. Você não tem medo, mas você aprende a ter, né? Então, o medo é a forma como Deus fez todos os seres para que a vida não fosse desperdiçada. Então, temos medo para que a gente se proteja e permaneça vivo, para a gente não corra riscos desnecessários, né? Para que a gente saiba, né? Temos uma descarga de adrenalina, temos todo um sistema de prontidão que muda, né, quando estamos de fato diante de uma situação de risco. Então, o medo é da nossa natureza. Mas como é que lida com medo? A gente não lida com medo, né? O medo é parte da natureza. Aí temos o medo psicológico, é outro medo, né? É parecido, mas ele é diferente. Então, o medo psicológico ele também é herdado, mas ele é da natureza humana. Então, é o medo de não conseguir as coisas que a gente quer, é o medo de não conseguir um companheiro, uma companheira, é o medo de não receber amor, é o medo de ficar doente, é o medo de morrer e assim por diante. São medos que não são exatamente reais. São medos que fazem parte do nosso inconsciente e que também não é nosso no sentido pessoal. Isso também é parte de uma consciência ou de uma inconsciência coletiva. O medo está no inconsciente coletivo. O medo da morte ele está associado ou ele está enraizado naquilo que é o não saber o que vai acontecer com a gente depois. Primeiro, imaginamos que a nossa vida termina no dia que a gente vai embora, que deixa o corpo, que a vida termina ali. O que não é verdade, mas a gente não sabe disso. Então, temos medo do que vem, temos medo do desconhecido, temos medo de ir para lugares que não queremos ir, temos medo de acabar como pessoa, né? E assim por diante. Como vai lidar com isso? Se tornando consciente. Então, tudo aquilo que é visto, tudo aquilo que vem à tona, que sai das sombras, que vem para a luz, deixa de ser assustador. A gente só tem medo daquilo que a gente não vê. Por isso que boa parte dos nossos medos residem no nosso inconsciente. Alguns até estão no nosso consciente, né? Você tem medo de perder o emprego, de não conseguir pagar suas contas, de não sustentar sua família, de não ser capaz de cuidar de si mesmo, etc, etc. Ou dos seus filhos, ou das outras coisas pelas quais você se responsabiliza. É um medo genuíno, né? Uma preocupação. Então, existem muitos tipos de medo, né? O medo de morrer, ou o medo de morrer só, e não sei exatamente como é que você perguntou, ele é da natureza humana, né? Ele tá arraigado no inconsciente, porque nós não sabemos, com exceções, não sabemos o que vai acontecer com a gente depois que a gente deixar o corpo. E isso muitas vezes nos assusta muito. Nós não temos uma visão ou uma consciência de que a nossa passagem aqui pela Terra é uma fração de segundo no tempo, que nós já viemos aqui centenas de milhares de vezes, né? Muitas vezes, e continuamos vindo, né? Que o nosso vir e ir é parte de um processo de crescimento que acontece já há muito tempo. Mas quando a gente vem, a gente fica inconsciente dessa dinâmica da vida. Alguns se lembram das vezes, ou do que é, ou de como tudo é. Outros não, a maioria não lembra não, né? Então criamos um universo assustador
né, assustador, porque a gente tem medo da morte, né? Temos medo disso que a gente acha que vai acontecer o dia que não estivermos mais aqui. E isso está no coletivo. A gente não lida com esse medo diretamente. A gente nunca lida com o medo diretamente. Mas, na medida em que você descobre mais coisas a seu próprio respeito, quem você é, de onde você veio, né? O que é isto que existe, quem é esta que existe, então aí sim o medo ele não vai desaparecer, mas ele não vai ser capaz de paralisar você, né? O importante é que a gente não seja paralisado pelo medo psicológico. Isso é muito importante. Que saibamos, né, como meu querido mestre Osho insistia em nos lembrar frequentemente. Nunca perca a oportunidade de correr riscos. Sempre corra riscos. Não procure caminhar no caminho já percorrido por outras pessoas. Caminhe o seu próprio caminho. Não fica sempre seguindo a pegada dos outros porque você tem medo de caminhar errado, porque senão você nunca vai conhecer a sua força, o seu poder, a sua inteligência e a sua consciência. Então são alguns aspectos que vão apontando para uma saída desse medo. Tá bom, Maristela? Oi, Marina. Quando a gente não gosta de uma pessoa, o que podemos fazer? Já fiz de tudo, mas não queria sentir coisas ruins para uma pessoa. É verdade, é difícil. Então, eu vou te dar uma chave que eu já dei inúmeras vezes aqui. Esta pessoa de quem você não gosta, ela de fato só está possivelmente apontando coisas suas com as quais você não entra em contato. Então a gente não consegue gostar de alguém porque toma essa decisão interna ou porque se sente culpado por estar nutrindo um sentimento ruim em relação a uma outra pessoa, né? Mas é assim que acontece, né? Nós somos colocados em situações ou diante de pessoas que às vezes o sentimento vem e não há nada que a gente possa fazer para que ele não venha. É natural que assim seja, né? A pessoa faz coisas, ou é de um jeito, ou diz coisas, ou não faz coisas, e isso nos desagrada, né? Às vezes são coisas bem explícitas, às vezes são coisas sutis, às vezes são comportamentos inadequados, né, de inúmeros tipos, e quando a gente está na presença da pessoa, a gente sente um desconforto. Todos nós passamos por isso, né? E então tem duas coisas com relação a isso. Primeiro, observe até que ponto o seu desconforto vem porque a pessoa também está manifestando aspectos teus com os quais você não convive bem, ou com os quais você preferia até mesmo que não existissem. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe ninguém, eu já falei isso inúmeras vezes aqui, né? Não existe ninguém que não seja um espelho seu. Todos os nossos relacionamentos, e em todos os nossos relacionamentos, nós nos refletimos um ao outro. Aí quando eu falo isso, as pessoas dizem, Setu, mas eu não sou que nem essa pessoa, né? Eu de forma alguma faço essas coisas. Pois é, eu acredito que você não seja mesmo. Mas aquilo que está gerando desconforto em você, nem sempre é exatamente o que a pessoa está fazendo. Às vezes é uma coisa mais sutil, nem sempre é uma coisa explícita, exatamente. Eu não falo desse jeito, eu não ajo desse jeito, né? Não é exatamente nesse ponto, né? Nós nos refletimos de uma forma muito sutil, né? E o que está sendo espelhado não é, muitas vezes, o que está aparente, e sim aquilo que está ainda oculto também. Então, presta sempre muita atenção em todas as pessoas, ou com todas as pessoas que você sente desconfortos, porque elas estão falando a seu respeito. Elas estão dizendo algo para você, e elas estão diante de você, para que você veja algo seu que você ainda não pôde ver, não conseguiu ver, mas que existe. Existe, está aí. Enquanto você sentir desconforto, é porque está aí. O dia que você está diante de uma situação ou uma pessoa e que você vê que é necessário tomar uma atitude, interferir, fazer alguma coisa, mas não motivada pelo mal-estar, né?
aí você sabe que aquilo não é teu mais. Você está livre daquele aspecto. Ele já foi visto, ele já foi liberado. No entanto, a pessoa ou a situação ainda exigem um posicionamento seu. Mas ele não vem de uma carga sua. Ele vem só da simples necessidade de que algo deve e precisa ser feito. Não porque você está incomodada, mas porque algo precisa ser feito, porque algo não está correto. Mas não tem um mal-estar. Se tem um mal-estar, se tem uma contração, se tem um sentimento ruim, ele é seu. Ele é seu. A outra pessoa só está acionando ele, mas ele é seu. Então, presta atenção. Né? E não faça um esforço, porque ele é inútil, de querer artificialmente ficar bem com alguém só porque você acha que não é bom ter pessoas que você não gosta. Porque você vai nutrir uma artificialidade que não vai te fazer bem. Né? Você simplesmente vai se tornar uma pessoa de plástico, né? Com um sorriso de plástico diante de alguém que você não suporta. E isso é pior ainda. Né? Não faça isso. Não faça esforço para gostar de algo que você não gosta. Né? Mas faça esforço para entender que aquilo que você não gosta te pertence e que você talvez pudesse também fazer um estudo, né? Uma análise, uma contemplação desse aspecto em você para que ele seja visto e liberado. Quando isso acontecer, e na medida que isso vai acontecendo com mais e mais pessoas, os desconfortos com as coisas e as pessoas que você não gosta simplesmente vão desaparecer. Assim, vai chegar um ponto que vai chegar num ponto em que dificilmente tem alguém que você de fato não fica muito incomodada na presença dela. O que acontece, né? Mas vai acontecendo menos e menos e menos. Tá bom? Por quê? Porque você está livre daqueles aspectos. Né? Tá bom? Então a gente usa as pessoas, no bom sentido, que nos causam algum tipo de desconforto, para que a gente cresça, para que a gente se veja, para que a gente entre em contato com aquilo que também está presente dentro da gente e a gente não sabia, mas que tem, ou muitas vezes também está causando desconfortos e reatividade em outras pessoas. E a gente também não sabe disso. Né? Assim como você não gosta de alguém, muita gente também não gosta de você. Pelos mesmos motivos, só que você não sabe disso, você não se dá conta disso. Então, não se pegue na aparência, não se pega naquilo que se manifesta externamente. Ah, mas eu não sou assim, eu não faço isso. Eu sei que você não é assim e que você não faz isso. Mas tem alguma coisa que está aí dentro e que você ainda não viu, e aproveite a tua oportunidade para pelo menos fazer dar um olhar, direcionar um olhar para essas coisas. Isso vai te ajudar. Tá bem? Sandra, se eu quiser fazer uma roda de Diksha e só ver eu como doadora, posso assim mesmo? Pode. É sempre melhor que haja um trainer, né? Alguém que já tem alguma experiência, porque a gente... Né? Mas eu estou dizendo que pode porque eu fui iniciado em 2006 como doador de Diksha. Eu e um monte de gente. Né? Nós só nos tornamos trainers, o primeiro curso de trainer foi em 2010. Então, nesses 4 anos, de 2006, alguns já em 2005, muitos, um ou outro até antes disso, mas em 2005 é que muita gente se tornou, aqui em São Paulo pelo menos, doador de Diksha. Né? Então, não havia requisito nenhum, você era iniciado e você é livre, né, para abrir uma sessão de Diksha. Eu sugiro só que você comece, né, com amigos, com família, vai se habituando, vai visitar outros espaços, vai ver como é feito, né, como é que é conduzida uma sessão de Diksha, quais são né, as formas que a gente usa para fazê-lo, porque isso vai mudando. Né, nas últimas 3 semanas mudou de novo o formato, a gente agora recebe a Diksha do Srimurti, não apenas os doadores de Diksha, e então essas coisas vão sendo compartilhadas e a gente vai se alinhando. Né? Novas coisas vão surgindo e a gente vai se alinhando, para não fazer alguma coisa que não pertença ao Anas. Tá bom? Mas você pode sim. Tá bem? Oi, Lívia. Se há uma distinção entre paraíso e inferno nos ensinamentos taoanas, ou não existe tal distinção? Não existe.
Não existe. Veja bem, a Oneness não é uma religião, tá bem? E nós não temos um livro sagrado que fala de céu, inferno, esse tipo de coisa. Tá bom? Isso você vai encontrar em igrejas e em religiões. A Oneness não é uma religião. Então é importante também fazer, já que você falou, usando a palavra distinção, fazer uma distinção entre o que é espiritualidade e o que é religião. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não necessariamente. Tá bem? Você, para seguir um caminho espiritual, você não precisa seguir uma religião. E nem todas as religiões, da mesma forma, vão levar você a um caminho de crescimento espiritual. Então, pode ser que sim, mas pode também ser que não. Então, não é o fato de você ir a uma igreja e fazer os rituais e ouvir o que é dito lá regularmente que isso vai fazer com que você cresça espiritualmente. Né? E a Oneness é uma escola espiritual, não é uma igreja. Então, o que chamamos de céu e de inferno pertence às religiões. Pertence às religiões. O que a Oneness nos apresenta são dimensões de existência, e a gente fala sobre isso no curso e nos processos de liberação dos antepassados, onde a gente trabalha dentro de um não é um ensinamento não, dentro de uma realidade onde existem 14 dimensões, né? Não é céu e inferno, são 14 dimensões de existência diferentes. Então existe o plano terrestre, existem 7 dimensões abaixo, todas elas têm um nome, são conhecidas e têm suas características. Planos inferiores ao plano da Terra. Existem mais 7 planos superiores ao plano da Terra, que também têm as suas características e os seus nomes. Então, não são 7 céus e 7 infernos, a gente não usa esse tipo de linguagem. Né? São 7 planos de existência. Dependendo da condição na qual você se encontra, uma vez que você deixa o plano terrestre, que é onde você vem aprender alguma coisa, você vai ou para planos inferiores ou para planos superiores, né? Para continuar a sua caminhada, para continuar aprendendo. Tá bom? Oi, Frida. Quando desejamos muito uma coisa e ela não acontece, isso é uma pendência do nosso passado? Não sei, não necessariamente, né? O que seria uma pendência do nosso passado? Então, ficou um pouco subjetiva a sua pergunta. É mais fácil você dizer o que você tanto deseja que não acontece e se isso é uma pendência do passado. Porque o que muitas vezes acontece, até vou emendar aí com a resposta anterior, né? Muitas vezes temos desejos não realizados, sim, e a gente morre com uma insatisfação, porque algo que a gente queria muito em vida não se deu. Por exemplo, ter filhos, ter uma boa vida, ter certos bens materiais, ter feito viagens, ter tido um amor e coisas assim. Né? Muitas vezes você vem, vive uma vida toda, morre e isso ficou não realizado, não satisfeito. Né? O fato de você morrer com alguma coisa que te deixou frustrada pode eventualmente criar o que você está chamando de pendência. Mas não é que isso você vai trazer para outra. Isso vai te manter num plano inferior. É isso que vai acontecer. Porque você deixa a vida numa espécie de estado de amargura e de tristeza e de frustração e desapontamento ou às vezes até de outros tipos de sentimento. Isso vai te manter num certo estado, né? Numa certa condição, num certo lugar. Então, isso pode acontecer. Eventualmente, né, você pode chamar isso de pendência, você vai querer buscar a realização disso numa outra forma de existência. Claro, por que não? Né? Agora, boa parte dos nossos anseios e desejos, eles são de agora mesmo. Né? Você já vem com isso, você já vem buscando algo que te foi
você foi instigado a querer certas coisas já de criança. Muitos dos desejos que a gente não nasce com eles. Eles nos são incutidos, né? Porque a gente aprende tudo com os nossos pais. Tudo, 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 tudo. Né? E a gente, como seres humanos, e muitos outros bichos também, aprendemos por imitação. Então, muitos dos desejos que você tem foram adquiridos ou porque você viu alguém querendo algo e você achou que era legal ter aquilo também, né? Ou porque pela mera observação, né, de coisas que acontecem na vida que supostamente você acredita que hajam pessoas mais felizes, mais bem realizadas, mais satisfeitas, mais preenchidas do que você. Porque a nossa mente ela funciona baseada na comparação. Então a criança, não só criança, mas já de criança, você começa a comparar como você está se sentindo, como você acha que o outro está sentindo. Se você acha que os outros são mais felizes do que você, são mais contentes, né, são mais amados, você começa a desejar também ter certas coisas, porque, quem sabe, se você obtiver estas coisas, você também vai ser liberada dos mal-estares com os quais você vive. Isso a gente aprende de criança. Né? Criança sente muita coisa difícil. E às vezes está olhando para uma outra e a outra está ótima, está mais feliz. Né? Então ela começa a desejar também. Né? E esse processo vai se sofisticando, vai se sofisticando, vai se sofisticando. E na medida em que você vai chegando na adolescência ou na fase já de escola superior, você começa a criar os meios para adquirir estas coisas que você tanto deseja. Né? E às vezes você só vai se dar conta que mesmo realizando tudo isso, você continua infeliz. Né? Muitas vezes é nesse momento que se inicia uma caminhada espiritual. Né? Mas desejos são parte da natureza humana, todo mundo os tem, e eles são sempre os mesmos. Né? Inevitavelmente a gente está buscando reconhecimento, sentido para a vida, coisas materiais que nos tragam bem-estar e conforto, coisas que nos façam com que a gente se sinta melhor do que os outros, né? E coisas assim. Então, existem muitos tipos de desejos, existem muitos tipos de anseio. Alguns são da natureza e outros, né? Desejo de tomar um copo d'água, né? Também é um desejo. Né? Como o desejo de ter uma coisa que você se sente muito pequena. Então você quer ter algo para se sentir maior. Você vai então nutrir um desejo para ter algo porque você não se sente bem consigo mesmo. Então a natureza do desejo ela precisa ser descoberta. É importante você saber o que é que está te movendo para realizar um desejo seu. Né? Muitas vezes ele é tão irrelevante, né? Ele não vai te trazer nada de bom mesmo, então ele não se realiza, ele não se manifesta. Existem vários motivos pelos quais os nossos desejos não se realizam. Né? Um deles é falta de integridade. Aquilo que você só deseja para não se sentir tão mal assim. Né? E não porque de fato você quer aquilo. Você só quer alguma coisa para poder até jogar na cara de alguém que você conseguiu alguma coisa e você é muito boa, né? Muito inteligente, muito poderosa, muito forte, ou muito capaz, etc. Né? Esse tipo de energia vai fazer com que os seus desejos não se realizem. Né? Então, a gente aborda isso com mais detalhamento, com mais profundidade, nos processos, especialmente no processo de prosperidade e também no processo de cura dos relacionamentos. Porque essas coisas se manifestam e são empecilhos em nossas vidas, são obstáculos para que a gente cresça. Então é importante a gente observar e conhecer a natureza do desejo. Né? Tá bom? Você colocou a forma muito subjetiva, eu fui falando aqui, espero ter te ajudado um pouco. Tá? Oi, Rosemary. Gostaria que você falasse um pouco sobre autocentramento. Tá bom. Para quem não sabe, nós estamos
nesse período do ano. Iniciamos em outubro e vamos até final de novembro, fazendo um processo, muitos de nós estão fazendo, de 21 dias, que se chama Varadikshamala. É uma sadhana. Sadhanas são práticas espirituais e elas não são propostas pela One University, por Bhagavan e pelos guias, para que a gente consiga mais coisas que acelerem o nosso crescimento. Então, é um processo de 21 dias, esse que estamos fazendo agora. Estamos hoje entrando na segunda semana. Durante a primeira semana, nós fomos convidados a observar as nossas mentiras. Tudo aquilo que a gente faz, todas as mentiras que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz para sustentar a mentira que a gente fala, como uma forma de reafirmar algo, e esse processo de criar uma realidade que é sustentada pelas mentiras, né? Não apenas as mentiras ditas, mas o estado de mentira ou estado ilusório no qual a gente acaba se encontrando. Esse foi o tema de contemplação nos primeiros 7 dias. Não é que você vai fazer alguma coisa com a mentira ou vai deixar de ser mentiroso. Não, você só vai observar o quanto você mente, quais são as suas mentiras e o que você faz para mantê-las como uma verdade para você muitas vezes e também para as outras pessoas. Hoje iniciamos a segunda fase, tem mais uma. Nesta segunda fase, vamos estar observando o autocentramento. O autocentramento, ele é esse estado onde você... a gente não nota isso muito facilmente, né? Onde você está sempre buscando tudo apenas e tão somente para si mesmo. Você muitas vezes usa o discurso, ou faz uma atitude, ou realiza coisas, achando que você está fazendo pelos outros, mas talvez não seja verdade, né? É mais uma mentira que a gente conta, uma coisa até está ligada à outra, né? Quando você não se dá conta, se transforma também numa mentira. Você acredita que está fazendo alguma coisa para ajudar alguém, mas, no entanto, você está intimamente buscando alguma coisa para si mesmo. A gente faz isso de uma forma tão sutil, né, que a gente não se dá conta. Mas sim, basicamente, boa parte do tempo, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, estamos tão somente focados em obter alguma coisa para a gente mesmo. É muito difícil a gente escapar disso, né? Então, observar o autocentramento significa observar esta dinâmica. Não é para você deixar de ser autocentrado, porque isso não é possível, né? Mas é interessante investigar, né? Por que o Setu faz o encontro online às terças-feiras, né? Eu vou me perguntar então, né? Para que eu faço esse encontro? Para que eu estou aqui dedicando as minhas noites terças-feiras, sempre que possível, a abrir um encontro com as pessoas? Para que eu faço as One Meditations? Para que eu faço as sessões de Diksha? Para que eu faço um monte de coisas que eu faço para um monte de gente, né? O que eu estou buscando? Qual é o meu envolvimento naquilo? Qual é o reconhecimento que eu busco? Qual é, por que não, a gratidão? Qual é o afeto que eu recebo, né? Então, o autocentramento, ele está presente em todos nós de uma forma muito importante. Não deixa de ser motivado pela necessidade que temos de sermos amados, de buscar amor, né? Como a gente muitas vezes não sabe como conseguir o amor diretamente, o fazemos de uma forma indireta, né? Quando você faz uma coisa para ajudar alguém e a pessoa eventualmente, né, manifesta gratidão a você, você recebe isso como afeto, você transforma isso em amor. A pessoa está sendo grata e você fez algo para que ela fosse grata a você, mas você traduz isso internamente como alguém que te ama. Esse sentimento, né, de gratidão que a gente busca, por exemplo, dessa forma, é um processo de autocentramento. É o que sustenta o processo de autocentramento.
Então, o que vai nos levar, ou vai nos manter, melhor colocando, nessa contínua ação autocentrada é a busca por amor, é a busca por existir. E a gente só existe quando se sente amado, quando se sente pertencente, quando se sente parte de algo. Então, é algo a ser explorado. Né? Hoje foi o primeiro dia, cujo tema é esse, o autocentramento. E nós temos aí mais 7 dias para continuar observando e descobrindo coisas a esse respeito. Né? Eu estou mencionando algumas, pode ser que para vocês sejam coisas muito diferentes, né? Mas é importante, né, usar alguma chave. Eu acho que quando a gente observa o porquê fazemos certas coisas, mas meu coração é generoso. Que bom que seu coração é generoso, que você faz tudo por doação e por generosidade. Né? Que bom que seu coração é assim. Mesmo assim, investigue, investigue. Né? Se você não tem necessidade do feedback, do retorno de alguma coisa, ou se você ama incondicionalmente. Né? Em última instância é isso. Né? O nosso autocentramento, ele também está vinculado ao amor condicional. A gente faz algo e espera algo em troca. A gente se relaciona com alguém, a gente dá tudo para ela, mas a gente quer algo em troca. Né? Nós nos relacionamos dentro do amor condicional. Eu ainda não conheci de fato alguém que ama incondicionalmente. Né? Ouvi falar, mas eu não estive na presença de muitos, estive na presença de alguns, poucos, né? Mestres, como Homem Bhagavan, por exemplo, né? E são capazes do amor incondicional. Então você dá porque você tem para dar. Né? Você ama e não espera nada em retorno. Aí o autocentramento deixa de ser necessário, porque não tem quem vai receber algo. O auto desaparece, ele se dissolve. Né? O autocentramento simplesmente deixa de existir. Quando houver um eu que está buscando afeto, está buscando amor, está buscando reconhecimento, o processo de autocentramento vai buscar inúmeras estratégias para existir. Né? Não tem como ser diferente. É assim que eu vejo. Tá bom, Rosemary? Danilo, essas coisas elas são compartilhadas nos grupos. Né? O Danilo está perguntando, é importante tu ir passando o que muda na Diksha para que a gente saiba. Essas coisas elas são compartilhadas. O principal meio de comunicação que a gente usa é um grupo do Google, que é o Google Grupo Brasil, ao qual todos os doadores de Diksha devem pertencer, porque é uma forma de você se manter atualizado de todas as novidades. Nós somos por volta de 3 mil participantes desse grupo. Então, mesmo que eu fale aqui, para quem tá junto, não vai chegar a todo mundo. Né? Nosso propósito aqui é estarmos conversando mesmo sobre os nossos processos. Tudo o que acontece, todas as mudanças que acontecem, elas são publicadas no site Oneness Brasil, elas são publicadas na página da Oneness Brasil no Facebook e também são publicadas por e-mail, são enviadas por e-mail a todos aqueles que pertencem ao Grupo Oneness Brasil. Eu e Maria Ciarline somos as duas pessoas que cadastram os novos iniciados com doadores de Diksha no Grupo Oneness Brasil. Então, pode me escrever, me diz quem foi seu trainer, quando você foi iniciado, que eu coloco você dentro do grupo, caso você ainda não pertence ao grupo. Tá bom? É o canal onde essas mudanças são compartilhadas. Existem outros, né, por WhatsApp, pelo Telegram, que pertencem aos trainers, que são grupos menores, onde essas coisas também são colocadas. Tá bem? Existem vários grupos de trainers e também de doadores de Dikshas, onde as coisas são, como esses meios são limitados, o Telegram, por exemplo, cabe em 200 pessoas. Né? Então, as coisas não chegam a todos. Mas nos grupos por e-mail, sim. E no Facebook também. A Diksha, nós somos orientados
também, por meio, acrescentando mais uma coisa aqui, tá bom, Danilo? Nós também participamos de encontros com os nossos guias da ONAS. Uma vez ao mês, o nosso guia Vikram faz um encontro online para responder e apresentar as novas a todos. É dessa forma que a gente fica sabendo das coisas. Então procure ou rever ou ler a transcrição do encontro, ou rever o encontro gravado. Isso fica disponibilizado no site também, onde essas informações são dadas. Tá bom? O que mudou na sessão de Diksha é que, de 3 semanas atrás, aproximadamente, a Diksha, nas sessões de Diksha, deve ser priorizada a Diksha a ser recebida da imagem de Amitabha do Srimurti. Essa é a Diksha mais forte. Então, e também a última Diksha que se recebe numa sessão de Diksha. Então, os doadores de Diksha vão continuar fazendo a imposição das mãos, vão continuar dando a Diksha com as mãos, e depois estas mesmas pessoas, se assim o desejarem, vão se deslocar até uma imagem de Bhagavan, um Srimurti, para receber a Diksha, aproximando as suas mãos dos pés deles. E aí não pode mais receber Diksha, aí já tem que deitar em Shavasana, tá bom? Isso é opcional. Ontem foi a 3ª vez que eu fiz aqui em São Paulo. Então, não faz um mês ainda que esse formato nos foi sugerido, nos foi indicado. Tá bem? Todos os trainers já devem estar sabendo disso. Oi, Sandra. Eu não consegui na outra terça achar onde assistisse a meditação on aqui depois do satsang. Então, você, no mesmo lugar que você entrou para ver esse encontro, você entrou clicando numa imagem com a minha foto. Na imagem ao lado. Tá? Então, você entra na mesma página do live stream, que tem uma outra imagenzinha ali, hoje é uma imagem azul, e você clica ali e às 23h15, 11h15, começa uma on ali. Mas tem que sair dessa e entrar em outra. Mas lugar, o acesso é o mesmo. Do mesmo jeitinho que você entrou aqui, você entra para ver a on. Tá bem? Eu divulgo de todos os meios, por todos os meios, pelo Grupo ONAS Brasil, pelo Facebook, por e-mails de outros grupos diretos que eu tenho, os links para entrar nessa sala e o link para entrar na ON. Essa informação eu passo por volta das 19h30, todas as terças-feiras, para aqueles que estão inscritos nas minhas listagens. Se você olhar aqui embaixo, nessa parte que está em branco aqui, se você tiver no computador, você vai ver aqui, na postagem do e-mail, para ser cadastrado e receber os avisos e convites por e-mail, preencha o formulário pelo link abaixo. Aí você faz isso, você vai ser colocado numa lista, e se você usar um e-mail que não me dê problemas, colocar com cuidado o e-mail ali, toda semana você vai estar recebendo já às 7 horas da noite o link para entrar nessa sala e também no mesmo e-mail o link para entrar na ON, tá bom? Isso eu divulgo toda semana. E os sites divulgam também. São 2 links diferentes. Tá bem? Oi, Nena. Boa noite. Por que temos tanta gente muito rica no mundo e muita gente pobre? A riqueza tem a ver com evolução espiritual? A riqueza não tem necessariamente a ver com a evolução espiritual, mas tem sim uma participação daquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. Né? Não quer dizer que as pessoas ricas sejam mais evoluídas espiritualmente do que as pobres. Isso não é exatamente dessa forma. Mas prosperidade é uma qualidade espiritual. Não necessariamente a riqueza, mas a prosperidade sim. Prosperidade faz parte de uma condição espiritual. Então, por isso que a gente oferece também o processo de prosperidade como parte do que a gente faz para crescer com a Diksha. Né? Bom, existem pobres e ricos porque temos aprendizados diferentes. Né? E somos indivíduos. Cada pessoa pobre tem as suas dificuldades no seu estado e as pessoas ricas têm as suas dificuldades com o seu estado. As pessoas ricas não são necessariamente as mais felizes e as pessoas pobres não são também as mais infelizes necessariamente. Então a gente aqui está fazendo uma distinção e um julgamento
superficial da condição que uma pessoa vive. Eu conheço muita gente que vive de forma muito simples e é muito feliz e vive muito bem. E conheço muita gente, muita mesmo, que tem muito dinheiro e está muito infeliz e não está vivendo bem não. Então riqueza e pobreza não são sinalizações de evolução espiritual. Né? A prosperidade sim. E quando eu falo em prosperidade, eu falo em ser próspera em saúde, em ser próspera em amigos, em ser próspera nos seus relacionamentos e também ser próspera materialmente. Você poder fazer todas as coisas que a existência e a vida te permitem para você crescer. Né? Prosperidade é isso. Tá bom? Gente, eu vou encerrar o encontro aqui. Já são 11h05. Vou me preparar para fazer o Oneness Meditation. Eu faço uma troca de computadores aqui, então eu tenho que cuidar dessas coisas. E espero encontrá-los dentro de 10, 15 minutos. A Oneness Meditation é parte desse encontro, porque a Diksha que é compartilhada na Oneness Meditation, vai nos ajudar a aprofundar os aspectos que já foram mencionados aqui. Tá bom? Então procure participar da ON. Se não tiver com muito sono, não quiser participar dela inteira, ela termina por volta de 15 para meia-noite, não tem problema, sai. Mas procure receber pelo menos uns 10 minutos da Oneness Meditation. Preferencialmente veja tudo, né? Fique até o fim. A Oneness Meditation ela dura 21 minutos, tá bom? Depois tem música para relaxar e se vocês puderem ficar até o final, é a forma correta. Mas eu sei que é tarde, então, mas procurem receber sim a Diksha, tá bem? Namastê, obrigado por terem vindo, por terem participado, pelas maravilhosas perguntas. Todas as perguntas nos abrem para a gente ver mais o que a gente não estava vendo antes e é um processo muito lindo. Até daqui a pouquinho. Namastê.